Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente, na nossa caminhada, nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre coloca pessoas para que nos advirta, para que nos corrija, para que nos conduza naquilo que seja a sua vontade. Pessoas simples ou pessoas, vamos dizer assim, que são autoridades, que são pessoas reconhecidas na sociedade. Nós precisamos entender essas coisas da forma de Deus agir. Nós temos a situação de Paulo em Éfeso, quando começou o tumulto, quando os ourives estavam, vamos dizer assim, reclamaram acerca da perda, da possibilidade de perda de receita por causa do que eles faziam da venda de imagens, porque o evangelho estava se propagando naquela região. E aí então provoca um tumulto enorme. Paulo desejava ir lá no meio para pregar, com certeza, ele não ia fazer outra coisa. Mas o que acontece? Autoridades, ou seja, seus amigos, falam que não, que ele não deveria ir. E ele faz justamente o que estes amigos lhe dizem para fazer. E é isso que a gente tem que entender. Pessoas, se talvez um outro irmão tivesse falado, ele talvez não teria ouvido. Mas sendo autoridade naquela cidade, ele ouviu. E ele diz assim lá em Atos 19:31, também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Então, são coisas que a gente precisa ter esse entendimento. A gente nessa caminhada não está sozinho, mas são pessoas que Deus coloca junto conosco e que nos instrui, nos diz, nos fala, nos adverte, nos corrige, nos ensina, nos mostra a vontade de Deus. E são muitas vezes o amém daquilo tudo que a gente deseja fazer, ou são pessoas que vêm dizer, não faça isso. Então, são coisas que a gente precisa aprender a prestar atenção no que Deus está fazendo. A gente muitas vezes acha que estamos sozinhos nessa jornada, mas não estamos. Nós temos que entender. Não se trata de uma questão onde todos irão pensar, agir e fazer como nós, mas são pessoas que conhecem a Deus, que estão fazendo a sua jornada e que são instrumento de Deus na nossa vida. E é a essas pessoas a gente precisa aprender a ouvir, como Paulo nessa situação ouviu e não foi. Por quê? Não sabemos a razão. Podemos deduzir, podemos imaginar. Paulo já tinha falado do seu desejo de ir a Roma e este era o plano de Deus. Paulo não iria para Roma de uma maneira como ele desejava ou imaginava, mas ele tinha que ir para Roma. Se ele fosse para aquele teatro, o que poderia acontecer? Talvez a mesma coisa de Tessalônica ou de outras cidades onde foi apedrejado. Estas questões a gente precisa prestar atenção naquilo que é o plano, o querer e a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai é a coisa mais importante para as nossas vidas, aprender a ouvir o Espírito, saber quando Ele está falando. O que a gente precisa ter entendimento é acerca da palavra, conhecer a palavra profundamente. Isto não tem outra maneira de fazer que não lendo, que não meditando, escrevendo, refletindo, para que diante dessas situações possamos olhar a palavra de Deus e ver se alguma coisa é contrária àquilo que está falando. Para que a gente possa rejeitar tudo aquilo que vem do diabo e sim aquilo que vem de Deus, pois não contraria a palavra. A gente precisa crescer nesse entendimento. Lembrar, por exemplo, das tentações de Jesus. O diabo usou as Escrituras, mas foi refutado com a própria palavra. Conhecer e dominar a palavra é que fará com que a gente possa identificar que não estamos sozinhos, que temos amigos, irmãos nessa jornada, para que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir toda a vontade do Pai,
fazendo uma jornada onde nós aprendemos, conhecemos e compreendemos o querer do Pai para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.